Fundação Amália e na Casa Museu Amália Rodrigues, que é a que chamamos A Poesia Subiu ao Povo. E isto tem uma história, uma explicação que muitos conhecem naturalmente. Como sabem, a Amália introduziu várias evoluções no fado e uma delas foi cantar os grandes poetas portugueses. E cantou, enfim, desde Dom Dinis, ao Camões, ao Sandro O'Neill, Pedro Homem de Melo, Manuel Alegre, David Mourão Ferreira, e isso hoje já é relativamente natural, mas na altura não era natural. E nós decidimos, com a ligação à Amália, naturalmente, começar a homenagear alguns dos poetas que ela cantou. Curiosamente, quando houve uma grande polémica por facto de a Amália cantar Camões, o Pedro Homem de Melo, que ela cantava também, já tinha cantado há bastante tempo, teve uma frase que ficou histórica, que é: com a Amália, ou com a voz da Amália, a minha poesia subiu ao povo. Ou seja, ele estava orgulhoso pelo facto de o povo poder ter contato com a poesia que ele escreveu através da voz da Amália. E é isso, por isso é que nós chamamos a este ciclo A Poesia Subiu ao Povo. E é com muita honra e um grande privilégio que nós temos connosco o Dr. Manuel Alegre, que foi um dos poetas que a Amália cantou. Embora estas conversas de fim de tarde, relativamente informais, não é apenas para se falar um pouco da obra poética ou literária dos nossos convidados, ou de quem vem falar sobre eles, mas também falar um pouco sobre a intervenção que as pessoas têm na sociedade e tiveram na sociedade. Portanto, é uma singela homenagem a alguns dos poetas que a Amália cantou, e ficamos muito felizes por ter o Dr. Manuel Alegre, a professora Paula Mourão, que é uma estudiosa e apaixonada também da obra do Dr. Manuel Alegre, e que vão, com a Joana, fazer esta conversa. Eu não posso deixar de dizer-vos que toda esta organização deste evento e dos que se seguem foram feitas pela nossa investigadora, Joana, que apesar de ser uma jovem, é profundamente apaixonada pela Amália e por tudo aquilo que com ela se relaciona. E, portanto, obrigada, Joana, pelo trabalho. Agora a responsabilidade passa a ser dela a partir daqui, mas é uma responsabilidade bem atribuída. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Ora, muito boa tarde, muito obrigada por terem vindo. Manuel Alegre não precisa de apresentações, mas eu atrevo-me a fazer uma. Nasceu em Águeda em 1936, estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde foi um ativo dirigente estudantil, assumiu uma tomada de posição contra a ditadura e, a partir de 1961, contra a guerra colonial. Em 1962 foi mobilizado para Angola, sendo preso pela PIDE no ano seguinte e acabou por ficar 6 meses preso em Luanda. Regressa a Portugal com o termo de identidade e residência, onde pouco tempo depois acaba por ser avisado por Fernando Assis Pacheco que será preso, partindo assim para o exílio em Argel em 1964. Ficará no exílio 10 anos. É no exílio que a sua voz se transforma num símbolo da resistência à ditadura, através da emissora A Voz da Liberdade. Também nos anos do exílio são editados 2 primeiros livros, Praça da Canção, em 1965, e O Canto e as Armas, em 1967, ambos proibidos pela censura, contudo circulavam em cópias clandestinas dentro do possível para a época. Para além disto, vários poemas seus serão cantados por Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire, Luís Sílvia e Amália Rodrigues. Regressa a Portugal com o fim da ditadura, em maio de 1974. Participou no primeiro governo constitucional formado pelo Partido Socialista, em 1976. É, sem dúvida alguma, um dirigente histórico do Partido Socialista. Foi deputado por Coimbra, foi deputado por Lisboa, foi, aliás, deputado durante 34 anos. Foi vice-presidente da Assembleia da República, membro eleito do Conselho de Estado, algo que se mantém nesta legislatura até 2026, e foi 2 vezes candidato à presidência da República. Tudo isto mantendo a sua atividade literária de poesia e prosa, porque, aliás, em Manuel Alegre, o escritor e o cidadão são inseparáveis. Iniciou-se na prosa em 1800... Não é assim, não.
Em 1989, está certo, professor? O ano? Certo? Não dá. Mas em 1989, com o livro Jornada de África, seguindo-se outros tantos como Homem do País Azul, Alma, A Terceira Rosa, Cão Como Nós e ainda o livro de crónicas A Arte Marear. Posso mencionar que a Universidade de Pádua tem uma cátedra Manuel Alegre, destinada ao estudo da língua e cultura portuguesas, foi Prémio Camões em 2017 e até foi membro do Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra e campeão nacional de natação nos tempos da juventude. E apesar disto tudo, que, como digo, não é tudo, continuamos, eu creio que carinhosamente, mas também teimosamente, continuamos a chamá-lo apenas de o poeta. E para falar não só da poesia, mas toda a obra literária de Manuel Alegre, temos a professora Paula Mourão, professora emérita da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A professora Paula licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras, no belo ano de 1974. Na universidade dedicou-se muito aos seus alunos. Na investigação dedica-se à literatura portuguesa dos séculos XIX ao XX, à literatura autobiográfica, à crítica textual aplicada a textos modernos e às relações entre literatura e arte. Foi diretora-geral do Livro e das Bibliotecas entre 2007 e 2009. Tem vários artigos publicados, saliento o livro O Secreto e o Real, ensaios sobre literatura portuguesa. Trabalha muito sobre a obra literária de Manuel Alegre e menciona apenas a poesia completa em 2009 que a professora prefaciou, juntamente com Eduardo Lourenço e o professor Vítor Aguiar e Silva, e recentemente editada a prosa completa de Manuel Alegre, também com prefácio da professora Paula. Perante o sítio onde estamos, eu sinto que é o meu dever honrar a dona da casa e por isso a minha primeira pergunta será para o Manuel e gostava de saber como é que a Amália entra na sua vida. Ainda antes de Alã Uma, o que a Amália já estava presente antes de Alã? A Amália entra na minha vida a cantar. E desde muito novo, desde os meus tempos de Coimbra, desde os meus primeiros tempos de Coimbra, tínhamos um grupo que se reunia para ouvir os fados da Amália e ouvir a Amália, que desde muito cedo passou a ser para mim uma referência e um símbolo e uma figura mítica, emblemática e mítica. Portanto, muito antes de eu pensar que um dia seria cantado para a Amália, embora eu cedo pensei que a Amália podia cantar-me, nomeadamente quando escrevi a trova do Amor Lusíada, isso aqui está um poema para ser cantado pela Amália. Mas muito antes disso, já a Amália era para mim uma referência e algo que tinha a ver com a minha formação global, porque a Amália é alguém que diz o nosso povo e diz Portugal como muito pouca gente o disse. Ainda sobre a Amália, mais do que a voz, é a forma como a Amália diz as palavras? Qual é o segredo da Amália para si? O segredo da Amália é ela própria, porque a Amália é um todo. A Amália tem o fado dentro dela, tem a poesia dentro dela, tem Portugal dentro dela, tem a raiz da raia de onde ela vem, de onde vem a família, e tem também o Atlântico, o mar, a atleticidade. Tem os dois extremos de Portugal, a raia e tem o Atlântico. Mas a Amália tem uma voz incomparável, não é a Amália quem quer, por muitas imitações, não é a Amália quem quer, e a Amália é inimitável e insubstituível. É a maneira como ela diz, porque ela diz as palavras sem se perder uma só sílaba, e é o facto dela perceber o que está a cantar e de ter uma grande intuição da poesia e de gostar da poesia e gostar daquilo que canta e saber aquilo que está a cantar. Portanto, há uma grande identificação quando a Amália canta, na música, na letra ou no poema,
na voz da Amália e no todo da Amália, no coração da Amália, naquilo que ela empresta àquilo que canta. A Amália vai cantar 4 poemas seus, Trova de Vento que Passa, não na versão integral. Eu creio que a versão integral é apenas cantada por Adriano Correia de Oliveira, ou pelo menos foi o primeiro a cantá-lo. Vai cantar também Abril, uma adaptação da Rapariga do País de Abril, O Meu Amor a Marinheiro e As Facas. A Amália começa a cantar Manuel Alegre graças a Alain Humã. Como foi esse primeiro contacto com o Alain? Porque é o Alain que vai ao seu encontro. Não, eu estava em Argel e um dia recebi uma carta vinda de Paris, que era uma carta do Alain Humã, pedindo-me autorização para a Amália cantar a Trova de Vento que Passa. Eu fiquei muito honrado, muito orgulhoso, por um lado e ao mesmo tempo muito admirado, porque nessa altura muita gente cantava os meus poemas, mas por próprias circunstâncias da vida, da ditadura, da censura, da polícia política, tudo isso, ninguém me pedia licença, até porque eu era um poeta proibido, ninguém me pedia licença, mas ele fez questão de me pedir licença e autorização. Claro que eu lhe respondi, que lhe dei a autorização. A partir daí começou uma grande amizade. Mais tarde nós encontramos, também graças à Mafalda, minha mulher, que já conhecia o Alain, e foi através do Alain que pessoalmente eu vim a conhecer a Amália. E no trabalho com Alain, por exemplo, o fato que nós conhecemos como Abril é, como disse, uma adaptação do poema A Rapariga do País de Abril. O Alain era um profundo conhecedor da poesia portuguesa, tinha uma musicalidade entre deles extraordinária. Quando havia essas adaptações, era um trabalho a 4 mãos? Ou cada um no seu... O Alain tinha sobretudo ouvido. Eu tinha sobretudo ouvido. E todos os poetas que ele musicou são poetas que têm uma estrutura rítmica e uma musicalidade especial na sua poesia, a começar por Camões, não é? Todos, mas todos. Pedro Homem de Melo, David Mourão Ferreira, e eu próprio, se não é possível falar assim, temos uma estrutura rítmica especial e uma musicalidade e uma sonoridade que torna a poesia próxima da música e do fado. Ele tinha um grande ouvido para a poesia. Eu trabalhei com ele nesse poema e noutros, numa altura em que estive a convalescer de uma grave doença que tinha tido em Paris. Estivemos em casa dele, no Marais. Eu dei-lhe a conhecer e a ler alguns poemas do Bernardinho, e ele escolheu. Também o Perdigão Perdeu a Pena, fui o que eu convenci a musicar. Lembro-me de um poema do Hélio dos Santos, já não me recordo qual, mas havia uma palavra que ele queria mudar e não encontrava maneira de mudar a palavra. Depois, a meias, nós chegámos à conclusão e ainda falámos ao telefone com o Hélio dos Santos para mudar essa palavra. Mas o Abril foi feito a 4 mãos, se quer. Foi o poema inicial é A Rapariga do País de Abril. Ele deu-lhe uma volta, eu concordei, depois fiz também a minha parte e saiu aquilo que a Amália veio a cantar, só com o nome de Abril. Que é gravado, é importante dizer, é gravado antes de 74, apesar de sair apenas em 77, se não estou em erro. Saiu em 77. Sei também que há 1 ou 2 poemas mais que ele musicou. Já me prometeram, mas eu neste momento não os tenho. Temos que ir à procura. Mas que a Amália não chegou a gravar. O Manuel falou da musicalidade em Alain, da questão do ritmo e do conhecimento que o Alain tinha do ritmo. A minha pergunta agora seria para a professora Paula. Qual é a importância do ritmo num poema, mesmo que não seja musicado? Não é? O poema já por si só tem uma música, tem um ritmo, tem uma métrica. A métrica está lá por alguma razão. E de que forma a musicalidade e o ritmo são trabalhados na poesia de Manuel Alegre? Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito especialmente à Joana e a oportunidade de estar uma vez mais ao vivo com o Manuel Alegre.
Ele próprio diz num texto, num dos 2 textos de abertura do livrinho As Sílabas da Amália, que junta precisamente os poemas que Amália cantou e os que, com a temática do fado, outros autores também cantaram. É um livrinho que foi publicado pela Dom Quixote, sua editora, em 2020. E ele próprio diz nesse textinho de abertura, que tem um título que é desde logo marcado por essa questão do ritmo, que é quando ela diz fado, que é aliás depois um poema, logo no começo desse texto, Manuel Alegre escreve: todo o canto, como a poesia, é uma questão de ritmo ou de batida. E na minha opinião é isso mesmo, ou seja, a poesia de Manuel Alegre, que se encontra reunida neste livro, mas não só, a poesia, imensa obra poética, imensa também em quantidade, de Manuel Alegre, tem por base essa questão do ritmo, que é uma combinação do tipo de verso que é predominantemente ou o verso que vem da poesia popular, que é o verso de redondilha, nomeadamente a redondilha maior, com 7 sílabas, e o decassílabo, que é, por exemplo, o verso de Os Lusíadas, não é? E depois isso é combinado com a rima. Os poemas normalmente têm rima. Eu tive a oportunidade de, aqui há uns dias, estar a falar sobre António Nobre e dizia uma coisa que vale também para a obra poética do Manuel, que é, e mesmo para a obra em prosa, que é, as pessoas conhecem os poemas, que mais não seja, conhecem provavelmente todos os que aqui estão, poemas que foram cantados pela Amália, justamente, e parece que flui tudo muito naturalmente, não é? Que é uma poesia que tem uma perfeição que lhe advém da oralidade, do trabalho sobre a oralidade. Mas depois a gente vai ver com pormenor, e está tudo magnificamente construído com base nessas regularidades que são essenciais. E já agora aproveitava para fazer uma referência a uma novela publicada em 2010, também na Dom Quixote, claro, que já há muitos anos publicou a obra de Manuel, que se intitula O Miúdo que Pregava Pregos numa Tábua, e que é uma novela com um tema autobiográfico. É no quintal da casa de Águeda, na infância. Ele, o protagonista, não é, fazia o seguinte: apanhava umas tábuas, que havia lá umas obras quaisquer, e ele apanhava uma tábua que por lá estivesse, mais uns pregos e um martelo, e foi aprendendo o ritmo, assim, martelando, não é? E, portanto, a gente está a ver a batida dentro da cabeça, não é? É uma coisa muito importante, além de que isto tem fundamento em outras coisas que vêm da infância, e que são contadas, são ficcionadas no romance Alma, mas também são contadas em outros textos, em vários outros textos, e que é o seguinte: na família, a criança, esta que está aqui ao meu lado, a criança, ainda antes de saber ler, já sabia recitar as primeiras estrofes de Os Lusíadas, de cor, não é? Subindo para um banquinho, como ele descreve, não é? Subindo para um banquinho, recitava as armas e os barões assinalados, do Ocidente, ao Praia, do Lusitano, por aí adiante, não é? E depois
nesse livro e em textos dos livros mais de teor memorialístico, também é contado que também nessa fase de aprendizagem, antes de saber ler e depois nos primeiros anos de escolaridade, uma tia e o pai liam-lhe poetas, não só os Lusíadas, mas vários poetas. Ora, isto é importantíssimo na formação de alguém que, como se verá depois, tem uma extraordinária vocação justamente para essa musicalidade, não é? E para materializar o ritmo nos seus poemas. Isto é extraordinariamente importante, porque desenvolve capacidades que a aprendizagem mais formal ao longo do tempo, não é, vem consolidar. E penso que isso é uma questão muito relevante e, portanto, quando o Alain Ullmann se interessa por estes poemas e vai musicar alguns deles para a Amália cantar, uma das coisas, das características dessa poesia, que ele certamente e a própria Amália foram muito sensíveis, foi justamente essa questão do ritmo, não é? Porque os textos que sabemos de cor, ou os fados da Amália com poemas do Manuel Alegre, que também alguns de nós conhecem bem, têm essa base do ritmo. Porque é que ficam tanto na cabeça e na memória de quem os ouve, sobretudo se os ouvir repetidamente? É porque a base é essa. A professora falou da questão da infância e a minha pergunta será para o Manuel, mas a professora pode completar também. O meio onde nascemos influencia o que somos e o que seremos. O que é que Águeda lhe deixou? Não só a Águeda, mas a família. Não é? A Águeda deixou-me o facto de eu ter andado na escola primária. Naquele tempo o país era um país de pobreza. Os meus companheiros de escola andavam descalços ou com chancas e usavam um fato de cotim e tinham uma sardinha e um naco de broa para todo o dia. Eu era dos poucos que usavam sapatos e fazíamos espécie aquilo, e era uma pergunta que eu fazia que incomodava as pessoas: porque é que um tem sapatos e outro não. Mas a Águeda deixou-me também essa aprendizagem da escola primária, da convivência, da aprendizagem, da grande estratificação social que havia naquela altura e das diferenças sociais. Ensinou-me também o companheirismo dos meus companheiros de escola, dos tais que andavam descalços, e também provavelmente alguma da música que ficou na minha poesia pela maneira de falar das pessoas da Águeda, e porque naquela altura havia na minha rua e havia na parte baixa da cidade, foi onde eu nasci, na altura era vila, havia muitos cegos que passavam e cantavam romances, histórias, e eu achava aquilo uma coisa fascinante. Ficava a ouvir os cegos a cantar e depois tentava reproduzir. E a família também, porque o meu pai abriu-me os caminhos da literatura pelos livros que me instigou a ler desde pequeno, e por essa minha tia-avó, Maria do Carmo Sampaio, mãe do pintor Fausto Sampaio, é que ensinou a Barca Bela. Que me lia muito o Garrett, a Barca Bela, e que me lia sobretudo muito António Nobre, que é um poeta que marca decisivamente a minha formação e de quem a Paula Mourão, sim, é apaixonada verdadeiramente por António Nobre. Mas que é um poeta que marca decisivamente a minha formação. Eu li o António Nobre por escolha desse. E a tia também do meu pai, porque na carta a Manuel fala-se do meu avô paterno, Mário Duarte, e que foi companheiro de casa
de António Nobre, assim como o avô de minha mulher, o professor Agostinho de Campos. Fizeram parte do mesmo núcleo de amigos que foram companheiros de António Nobre. Mas, portanto, esse ouvir falar de literatura e ouvir falar de poesia e ouvir ler poesia em voz alta, acho que teve influência na minha maneira de escrever, e ouvir também os cegos da rua e ouvir as músicas populares, e mais tarde ouvir Amália e ouvir sobretudo Amália. Não quer dizer que seja a única, que eu não gosto de todos os fadistas, mas Amália é Amália. Mas todo esse tempo de infância marcou, de certeza, a minha maneira de escrever e marcou a minha formação. Não sei se quer atender. Vemos esta questão da infância tratada na obra de Manuel Professor. E como é que a vemos tratada? Bem, quer dizer, temos que a tratar a partir daquilo que ele próprio conta, não é? E tomar isso como histórias que, como em muita outra boa literatura acontece, histórias que são também, como o Manuel estava a dizer agora mesmo, são também um testemunho de um tempo, não é? Há vários outros autores da idade do Manuel, mais ou menos, e até um pouco abaixo, mais novos, que relatam essa experiência absolutamente terrível dos meninos que vinham de famílias melhores, não é? Com mais possibilidades, com mais posses, como se diz, de se lembrarem dos meninos que iam para a escola descalços. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Alçada Batista, que era da Covilhã, portanto, com muito frio e em alguns invernos mesmo com neve na cidade, que também conta nas suas memórias esse espanto de ver que as outras crianças iam para a escola, quando muito, no inverno, com um frio desgraçado, sem meias, evidentemente, de alpargatas, que já era uma coisa muito, muito boa, já não punham o pé no chão, não é? Mas muitos descalços, não é? Isso são, com certeza, experiências muito importantes também na formação do caráter, sobretudo quando se vem de uma família, como é o caso da família de que o Manuel provém, de uma família que tinha uma consciência social já bastante importante, não é? E, portanto, em vários dos livros de ficção, mas depois também em outros, não é? Nomeadamente nos livros que reúnem essas crónicas autobiográficas, estava aqui a olhar para a lista para não me enganar, o Arte de Mariar, que é um livro de 2002 que eu acho absolutamente imprescindível, não é? Depois há outros mais para cá, porque justamente a literatura tem uma função propriamente literária, de tratamento da linguagem, tudo isso, mas também é um retrato de um tempo, não é? E isso penso que são duas faces que são extraordinariamente importantes, complementares, e a que não podemos deixar de dar atenção, não é? Agora, temos é que respeitar aquilo que os autores contam, não podemos pôr-nos nós a inventar agora a biografia e o que é que fez em 1967 às 3 da manhã do dia 1 de Abril, não podemos, não é? Eu esqueci-me de dizer há pouco que a minha mãe e o meu pai também cantavam o fado, acompanhavam-se a si próprios à guitarra. O meu pai tinha uma voz rouca, eu estou rouco, mas eu tinha uma voz
forte, rouca, cantava fados antigos, eu tenho-os na cabeça e gostava muito de ouvir, e a minha mãe tinha uma capacidade de improviso extraordinária, dava-se-lhe um mote qualquer e ela fazia uma quadra.